Na verdade, você tem que ter ética. Eu acho que ética você tem que ter em tudo aquilo que você faz na sua vida. Independentemente do nível de relacionamento que você tem com as pessoas, se é um nível muito pessoal, muito profundo, superficial, se não é no profissional, enfim, seja qual for, no âmbito social. Se você tem ética, você consegue levar à frente o que você quer. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast. Hoje falaremos sobre a área do jornalismo, que é um assunto que vocês pediram uns 2 episódios atrás, para que nós elucidemos aí alguns assuntos relacionados à área. Tenho certeza que esse profissional que vem hoje aqui vai agregar muito para vocês, então aproveito já para curtir, compartilhar esse episódio, inclusive nos grupos de WhatsApp, que a gente sabe que tem bastante presença, e seguir o Turncast nas redes sociais para que vocês acompanhem os cortes e fiquem por dentro de todos os assuntos. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês nosso jornalista, que hoje vem aqui a brilhantar nosso programa, Nelson Tucci. Prazer ter você aqui hoje conosco. Então, espero que a gente consiga trazer todos os assuntos que a gente conversou nos bastidores aqui para o pessoal poder saber um pouquinho mais sobre a área. Claro, Leandro, obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme a gente poder conversar um pouco, bater uma bola e trocar algumas ideias, né? Porque Sim. Isso é uma coisa que a gente deveria fazer mais e no fundo acaba fazendo tão pouco por falta de tempo, de condicionamento, enfim. Mas estou aqui à disposição, é um prazer. Então, Nelson, como que foi a sua trajetória no jornalismo? Conta um pouquinho para o pessoal. Cara, eu acho que eu dei uma sorte porque eu peguei um momento muito rico da história. Eu acabei indo para uma editoria de política no ano de 79. Foi quando eu efetivamente comecei a minha carreira. E foi um ano em que o Brasil estava retomando a questão do bipartidarismo, estavam devagarinho nascendo novos partidos, renascendo outros. Então foi um momento riquíssimo. E eu, foquinha, né, meio perdido ali no aquário, mas acabei me dando bem, porque eu tive um ótimo professor, tive alguns colegas muito interessantes, pessoal de boa militância política, não partidária provavelmente, mas militância política forte, era aqueles militância raiz. Então eu acabei entrevistando Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, ainda consegui pegar. E foi assim interessantíssimo, cara. Aí logo depois veio as diretas já, e eu acabei me empolgando, entrei no comitê das diretas já da Assembleia Legislativa, que era o comitê aqui do Estado. Eu trabalhava num jornal lá no ABC, o Diário do Grande ABC, e criei um comitê pró-diretas na minha mesa de trabalho, que era o comitê pró-diretas do ABC. E a gente fez um trabalho muito legal, juntando com nossas forças, a gente estava sempre em São Paulo, enfim, e acabamos criando essas coisas. Logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco na área de meio ambiente, e isso foi extremamente rico para mim, não só porque eu gostava de meio ambiente, mas porque necessariamente eu precisava entender o mínimo que fosse de economia. E aí fui andando, e o tempo foi passando, virou o século, aí a grande pegada era a sustentabilidade, ou seja... ESG também? Você acabou... era o meio ambiente, mais a sustentabilidade toda que você vinha numa batida do ESG, foi um pouquinho mais à frente, mas foi nessa época, né, o embrionário. Né? E eu acabei entrando de cabeça na sustentabilidade e estou nela até hoje, né? Falando, discutindo, conversando, debatendo, enfim. Que bacana. A sua trajetória é riquíssima e você conseguiu, como você disse, né, desde o seu início de carreira, entrevistar grandes personalidades. E voltando lá, como que foi para você, início de carreira, entrevistar essas pessoas tão importantes? Imagino que foi um desafio, né? É um desafio extraordinário, porque você pega Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Miguel Arraes. Cara, esses daí eram os verdadeiros ícones da política brasileira. E eu era um garoto, sou um garoto, né? Então, dá o frio na barriga. Mas foi uma escola, né?
uma baita escola, você acaba se socorrendo de alguns colegas, nem sempre o pessoal te ajuda, mas um ou outro vai te dando dicas, e você vai metendo as caras, vai trabalhando sério, né? Eu acho que isso é fundamental, porque o pessoal passa a te respeitar. Sim. Eles não achincalham com o seu trabalho, ao contrário, o próprio entrevistado ele vai te valorizando, e isso é muito gostoso, você vai ganhando respeito, vai ganhando, como se diz hoje, minutagem. Sim. E aí tudo isso vai somando. Eu escrevi uma coluna diária para um site de Miami sobre fechamento de bolsa, sobre economia setorial. Depois eu passei a ter contato com o pessoal de um jornal uruguaio. Que legal. Eu mandava matéria para eles uma vez por semana. Então você vai ampliando, ou seja, você vai enfiando o pé na porta e tentando achar um espacinho para você, né? E como é que é para você, né, o método antigo, né, do jornalismo, na verdade, como que era feito o jornalismo antigamente para agora? Quais são as principais diferenças para quem está em casa, quem pretende fazer jornalismo ou está na área e quer ter essa visão um pouquinho mais ampla, né, de uma profissional que já, né, tem uma carreira vasta aí. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, você tem que ter ética. Eu acho que ética você tem que ter em tudo aquilo que você faz na sua vida. Independentemente do nível de relacionamento que você tem com as pessoas, se é um nível muito pessoal, muito profundo, superficial, se não é no profissional, enfim, seja qual for, no âmbito social, se você tem ética, você consegue levar à frente o que você quer. E você precisava ter ter ética na década de 20, na década de 50, de 70, nos anos 2000. Enfim, você precisa ter ética sempre. O que mudou muito, e não foi pouca coisa não, foi o formato, né? O formato que se tem é completamente diferente. Você tem muito mais agilidade, você tem mais possibilidade de multiplicar a informação. É muito mais rápido a comunicação. Mas sem dúvida, você trabalha, e trabalha mais também, né? Porque você ganhando velocidade, você ganhando ritmo, você necessariamente acaba produzindo mais. É um negócio interessante? Quando você pega essa transição, sempre é um grande desafio, né? É que você veio do jornal impresso, né? Jornal impresso, jornal raiz, numa editoria, época... tudo bonitinho. Exatamente, que ainda não existia internet no Brasil. Então era um negócio maluco, cara. Você tem que mandar mandar uma matéria de São Paulo para o Rio de Janeiro, você tinha que mandar por aquelas fitinhas perfuradas pelo telégrafo, cara. Era um negócio assim, que não dá nem para explicar hoje. Hoje, pessoal novo, vê a notícia, automaticamente, em segundos, pode ir para o Instagram, enfim, para um LinkedIn. Imagina na época do jornal, sim, não, e ela notícia de última hora. Como que vocês lidavam com isso? Era dificílimo, especialmente quando a gente ficava para o fechamento da primeira página, né? O fechamento da primeira página era a manchete do jornal e a gente sempre deixava um espaçozinho. De repente chegava lá, em dia de hoje, morreu Lula. Porra, cara, hoje em dia é facinho você levantar informação. Antes... Tinha que checar com várias fontes. Imagina que você só tinha telefone fixo, mal tinha um celular e quando aparecia era aqueles tijolão que não adiantava muito. 11 horas da noite ninguém atendia o telefone mais. Você ligava para a casa das pessoas, você ligava para lugares onde elas poderiam estar. As pessoas não queriam conversar com você. Às vezes alguém confirmava só de sacanagem a notícia que era falsa. Outras vezes não confirmava. E aí, quando não confirma, o que você faz? Você dá ou não dá? Nossa, se você atenção, né? Se você dá, é uma responsabilidade extraordinária. Se não dá, você comeu uma barriga enorme, como a gente falava. Então era muito mais difícil. Essa dificuldade, ela vai te ajudando a criar casca, né? Você vai ficando mais esperto, você vai eliminando algumas possibilidades.
E, invariavelmente, você faz o trabalho do psicólogo também, do padre. Era um negócio meio maluco. Era, do ponto de vista profissional, era uma coisa bastante amadora, né? Uhum. Você ter que confirmar na unha, puxar na unha as coisas. Era muito mais difícil. Agora, também você tinha credibilidade, né? Hoje em dia, alguém fala qualquer coisa. Se você perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa, ela fala qualquer coisa. E ela pode estar te enganando. Sim. Ou ela te engana de forma deliberada, porque ela quer te derrubar por algum motivo, concorrência, etc. Ou ela vai ser aquilo que a gente no passado chamava de inocente útil. A pessoa te ferrou, mas sem querer. Ela não fez aquilo de forma deliberada. Uhum. Então são processos, né, cara? Na verdade, são processos pelos quais passou toda a sociedade, não só o jornalismo, inclusive. Passou o automobilismo, passou a TV, Sim. passou meios de comunicação. Você pega um rádio hoje, ele é rádio, ele é relógio, ele é uma porrada de Sim. coisa. Você pega um celular, ele fala e transmite mensagens, entre tantas outras coisas. No último caso, você usa para falar, né? É o último recurso do telefone. Pois é falar. E o incrível que pareça, Louco, as pessoas, né, usam o telefone cada vez menos para falar. Usam para passar mensagem. Sim. E eu Ninguém mesmo... quer mais conversar. Já disse assim, porra, a função primeira do telefone é telefonar, cara. Não Sim. é passar mensagem, não é ficar mandando áudio, TikTok. Uhum. Mas as gerações atuais, parece que elas não gostam muito de falar. Preferem ficar mandando mensagem. Tá bom, ok, é válido. E você vai se Você adaptando, vai ajustando. Né? Ou você se adapta, ou você entra no jogo, cumprindo as regras, ou você tá fora do jogo, né, cara? Sim. Não tem meio tempo, não tem meio termo mais para você. Eu fico, mas só fico até aqui. Não tem mais essa. Tem que se encaixar. Ou, que nem antigamente, você era profissional de rádio, você era um profissional de TV, de jornal. Hoje em dia, ou você é multiprofissional ou você não é nada, ponto. É simples assim a coisa. Antigamente era algo que era um plus, né? Hoje é necessário, né? Você ter ser multitarefa, né? Senão você não Claro, sobrevive. senão você não suporta, né, cara? Muitas vezes, por exemplo, a minha formação é jornal impresso. Mas escrever é uma das coisas que eu faço hoje, longe de ser a única. Uhum. E hoje eu vejo que você é muito presente no LinkedIn, né? Te acompanho por lá. E como que foi essa virada de chave para você ir para essa mídia? Porque, emendando outra pergunta, qual a melhor forma hoje de você se comunicar com o público final? Pelo LinkedIn, através dos artigos, postagens, mas tem alguma outra forma que você se comunica? O Instagram, por exemplo, ele é efetivo para você ou não? Depende do público, depende aquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você trabalha com um público mais jovem, o Insta é muito bom. Se você trabalha com um público mais velho, de uma característica mais conservadora, por exemplo, o Insta ele é bem mais ou menos. Uhum. Eu já fui fã do Twitter. Nunca consegui usar o Twitter. Eu levantava, cara, e ia pro Twitter. O Twitter era uma coisa extraordinária, porque eu tinha notícia do mundo inteiro assim na ponta dos dedos. Você tinha muitas vezes notícia primeiro no Twitter de jornais da Espanha, de jornais da Itália, dos Estados Unidos. A notícia vinha rápido, pelo fuso horário, né? E quando chegava no Brasil, eu já tinha visto, já tinha tweetado, já tinha conversado. Caramba. Só que o Twitter, ele foi extremamente útil. Só que ele foi perdendo espaço. Então, sobre o Instagram, eu acompanho alguns jornais justamente para ver esse movimento, né? Eu sou professor, eu ministro aulas de inovação, entre outras aulas, e eu acompanho para poder ver essa evolução de alguns meios de comunicação, como que eles se modernizam, né? E tem um jornal específico que eu acompanho que ele era mais tradicional, vou falar o nome, o Globo, e recentemente eles conseguiram ter uma presença muito forte no Instagram, e eu me surpreendi.
Porque começou pelo Metrópole, com aquelas notícias mais de variedades, enfim, celebridades que eles conseguiram ter uma presença, mas o Globo, eu consigo ver ali com uma mídia que conseguiu se adequar à plataforma, dá notícia rápida, mas ele te permite ver a notícia completa no site, e ele faz esse movimento, ele dá a manchete sem ser extremamente sensacionalista, mas você consegue querer continuar lendo a mensagem. Acho que é o desafio, né? A pessoa não lê só 3 linhas e ela querer saber a notícia completa. Acredito que muitos jovens não têm essa paciência, né? Aquilo já é o suficiente, mas tem uma galera que gosta de ler o conteúdo, vai clicar no link na bio e saber mais. Como que você enxerga essa modernização do jornal impresso nessas mídias, e como que vocês conseguem se adaptar? Porque é uma linguagem totalmente diferente, né, para o jovem. Né, para ele manter a atenção. Uma linguagem que enche o saco, tem hora, porque todo mundo diz, não, porque tem que ser, vamos usar umas expressões, tem que ser potente, tem que ser renomado. Toda hora tem é difícil, que ser né? Cara... É desgastante, né? Eu aprendi exatamente ao contrário. Quanto menos adjetivo, melhor. Esse é o jornalismo. O chamado texto jornalístico. Ele é mais seco, ele é mais objetivo. Uhum. Aí quando você começa a passar um monte de firula e as pessoas ficam se repetindo, quando você vê muita repetição de termos, é horrível, porque tem gente que não sabe usar. Uhum. Então usa porque é modismo. Ou pelo algoritmo para ranquear exatamente, melhor, mas não pela notícia. Vamos obedecer ao algoritmo. É isso daí. Aí vira o efeito manada, né? Todo mundo efeito manada. E faz o negócio por osmose. Porque quando a pessoa sabe o que está fazendo, está tudo certo. O ruim é quando não sabe. E você, hoje em dia, você precisa expandir. Uhum. A comunicação de massa é comunicação de massa. Às vezes é curioso você pegar a newsletter, que era um negócio que já estava morto, enterrado, alguém ressuscitou, e hoje em dia está todo mundo usando a newsletter, cara. Eu acho um desperdício. Eu imagino que não é todo mundo que lê aquilo que recebe. Uhum. Agora, até acho necessário você estar no Insta, você está no Face, você está no LinkedIn, e aí você vai adequando. Por exemplo, Facebook. Pô, aquilo virou almoço de domingo na casa da sogra, né, cara? Um negócio horroroso. Sim. Mas muita gente ainda usa, e voltar a usar, né? Mas eu ainda uso porque tá sempre bagunça. tem alguém passando por lá. Pô, te vi, não sei o que lá. Como você tem que estar no mercado, então você tem que estar minimamente, pelo menos, presente em todas as mídias. Lugares. Pode não estar muito atuante nesta ou naquela. Por exemplo, no meu caso, o que dá mais resultado é LinkedIn. Então eu vou para o LinkedIn, evidente. A hora que eu tiver um produto que dá muito mais jogo Insta, eu vou para ele. Eu não tenho esse problema, não. Que legal. Você acredita que é um movimento geral? Não todos, mas a grande maioria dos jornalistas da sua época, você acha que eles estão preparados para essa mudança que já aconteceu, né? E entender essa nova linguagem, porque ela não vai retroceder, né? Ela vai ser cada vez mais mutável, né? E a gente vai, querendo ou não, tendo que se adequar aí a cada vez menos conteúdo. Cara, negócio de idade é individual, né, Leandro? É muito individual, cara. É difícil mensurar, né? Eu tô no dia a dia já faz algum tempo. Então, às vezes, quem não me conhece não imagina a idade que eu tenho. Eu acho que eu sou bem mais novo. Porque eu procuro fazer uma linguagem adequada àquilo que eu falei, retomando. Ou você está dentro do mercado e acompanha tudo, ou você está fora do mercado, cara. Não tem mais ou menos. E isso independe de idade, de leitura, de uma série de coisas. Tem muito jornalista da minha idade que já está fora do mercado. O cara já vai pescar, comprou uma casa na praia, não quer saber de mais nada. Eu conheço, assim, pelo menos uns 3. E é a opção que a pessoa faz. Talvez eles estejam certos. Estão curtindo a vida, estão despreocupados. Ou bem menos preocupado que eu e, portanto, com mais cabelo. Mas é interessante ver esse movimento, porque ele não é só da área do jornalismo, do marketing, publicidade, tudo foi tendo essa mutação, né? A gente está aprendendo cada vez mais a lidar com o novo,
que nem eu já tenho 41. Para mim, já é difícil entender e aceitar algumas mudanças, porque eu falo, nossa... Você já tem dificuldade? Já. Porque eu olho algumas coisas que eu sei que são boas, que dão certo, mas é um movimento atual que a gente tem que seguir, não dá para falar, não, gente, volta para cá. Ou a gente acompanha ou fica obsoleto, né? E é muito cruel, né? Exatamente, cara. Essa mudança rápida, e muitas vezes o que eu falo para os meus alunos é a profundidade do conteúdo. Hoje, se você não procura saber a fonte correta, se você não tem, sabe, a segurança do que você está falando, você vira um papagaio e cada vez que você pega uma história, né, ela vai ficando cada vez menor. Quem falar por último, né, tem uma pequena fração do todo. Então, assim, é cada vez mais complicado de você conseguir até ter diálogo com alguém, né? Porque não tem profundidade do que está sendo falado. Exatamente. Você tem um aspecto cultural também, né? Por exemplo, sei lá, vamos falar qualquer coisa aí. Na França, o Le Monde, que é o principal jornal, ele sempre foi um jornal de esquerda. Ou, na pior das hipóteses, de centro-esquerda. O Le Figaro é um jornal de direita. Ora, eu sei disso. Me perdoe. Imagina. Eu sei disso porque eu sou jornalista, porque sempre acompanhei, sempre me interessou, etc. e tal. E aí você vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, é a mesma coisa. Itália, você tem... na Europa é muito comum isso. Tem um jornal de direita, um jornal de esquerda. Então hoje eu tô com o olho tão treinado que eu bato o olho, pô, essa porra só pode ser do Figaro, cara. Então você já vai, né? Para quem não tem noção disso e quer tentar se aventurar a conhecer e tal, se for fundo, for sério, aprende. Aprende e segue. Sim. Agora, se for aquela leitura rápida, aquele voo rasante, que nem um pires, né, cara? Aí não dá certo. Então, se você tem conteúdo, tudo na vida fica mais fácil para você. Uhum. Imagina você, sendo brasileiro, falando português fluente, você quer aprender a falar francês ou italiano. Ora, se você tiver um pouco de bagagem cultural, você vai entender muito mais rápido o italiano e o francês do que quem estudou menos. Sim. Porque você vai ter muito mais opções linguísticas, você vai ter muito mais alternativa de vocabulário, sintaxe, etc, etc. Então, o fato de você mudar daqui e mudar para lá, eu acho que você tem que acompanhar as mídias sociais. Hoje em dia nós estamos falando de mídias sociais. O que nós vamos ter daqui a 4, 5 anos, não sei. Na velocidade que está indo a inteligência artificial, talvez a gente tenha bastante novidade daqui a 5 anos. Sim. E pegando esse gancho, como que você enxerga os vídeos hoje que eles são cada vez mais curtos, né? E alterando mesmo a forma de se comunicar, como que você enxerga isso dentro da sua área? É inevitável, né, cara? É inevitável. Pela massa de informação que você tem que ser sintético, você tem que ser isso daí mesmo. Se você é um artista, na verdade, né? Para conseguir sintetizar em 15, 20 segundos, às vezes um artigo. Se você quer um documentário, se você quer assistir cinema, é outra coisa. Aí você vai, se aprofunda, você pesquisa, você reflete. Depende do seu momento de vida. Tem dia que você não tá com saco para isso, cara. Você quer uma coisa rápida, né? Só para... Por exemplo, eu conheço poucas pessoas que assistiram O Nome da Rosa, que é a obra-prima do Umberto Eco, etc. Mas eu já recomendei para um monte de gente. Quem assistiu se apaixonou pelo filme. Agora, não é todo mundo que consegue assistir. Dança com Lobos, cara. Eu fui assistir Dança com Lobos no cinema. Não sei se iria de novo. 3 horas de filme é de matar, né? Mas enfim. Hoje em dia, acho que o pessoal não tem haja reflexão de ficar tanto tempo no então lugar. Você está tendo um mundo diferente, né, cara? Sim. O sinal de trânsito ele muda mais rápido, os automóveis são mais rápidos, os capítulos de novela são mais enxutos. Tudo está muito rápido. Sabe, o talk show é mais leve e assim vai, sabe? É o mundo que nós estamos vivendo. Ou você se adapta a ele e segue a vida,
ou você vai fazer igual aqueles tiozinhos que eu falei, vai comprar uma casinha na praia e ficar lá e não encher o saco. Sim. São escolhas, né, que a gente faz, e se você escolhe se modernizar e entender esse movimento, tem que estar com a mente aberta para... Aberta 100%. Eu não toquei Sem na questão do preconceitos, né? etarismo, que é um negócio que está pegando cada vez mais, porque cada vez a população envelhece mais proporcionalmente no Brasil. Uhum. E cada vez as pessoas vão tendo mais dificuldades. Agora, se você já sabe que vai ter dificuldade ali à frente, então comece desde já a se atualizar. Sim. Ou sai do mercado. O mercado é cruel, cara. O mercado ele é muitas vezes irracional. Mas é o mercado. Não tem como lutar contra, né? Ou você se adapta a ele, se encaixa e vê o que você vai fazer e procura dar o seu melhor dentro daquelas possibilidades. Uhum. Ou você sai fora, cara. Não tem outra escolha. Hoje em dia a gente está tendo poucas alternativas, né? Vou fazer só um parênteses aqui rapidinho para falar um pouquinho dos nossos parceiros, enquanto isso toma uma água. Por favor. Então, falar um pouquinho sobre o Espaço Mansão de Vidro, que é um parceiro nosso aqui que já está 1 ano conosco. É um espaço para eventos no Tatuapé, onde você pode fazer eventos corporativos ou sociais. Quem é seguidor do Turncast ganha 5% de desconto na primeira locação. Então vale a pena vocês conferirem. Entre em contato agora no WhatsApp 11 93227 5519 ou pelo Instagram @Espaço Mansão de Vidro. Confere lá os vídeos, todo mundo que já passou por lá. É um espaço super gostoso. Dá para você unir a diversão com um workshop, uma palestra, que eles têm esses 2 ambientes super incríveis para vocês conhecerem. Outro parceiro nosso é a Cel Contabilidade. Então nós sabemos que agora entramos na temporada de imposto de renda. Então se você ainda não declarou, tem dúvidas, entre em contato com a Cel através do 11 973 294722 ou pelo @Acel Contabilidade. Tire suas dúvidas, saiba exatamente como que você tem que proceder para não cair na malha fina. Então é importante que você entregue a documentação, né, o mais redondinha possível para você não ter nenhuma dor de cabeça. Outra parceiro que nós temos também aqui no Turncast, que a gente agradece muito aí a parceria nesse quase 1 ano também, é a Lua Nova Eventos. A Lua Nova está há mais de 15 anos no mercado de eventos corporativos e sociais. Então, se você vai fazer um buffet, fazer uma festa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, pode contar com a Lua Nova através do 11 96294 2262 ou através do Instagram @Lua9Eventos. E para eventos a partir de 30 pessoas, você ganha 5% de desconto também com o nosso parceiro. Então, de novo, obrigado aí pelos parceiros que nós temos, que são recorrentes, aí já confiam no nosso trabalho há bastante tempo. E queria continuar com você. Muito legal, tem que prestigiar mesmo. E vamos fazer uns Turncast lá na casa deles? Com certeza. Vamos botar fogo no parquinho. A gente já está vendo com o Espaço Mansão de Vidro de fazer uns vídeos lá, que o espaço deles é incrível, você tem que conhecer, a gente vai levar você lá. E contextualizando só essa parte do jornalismo, como é que você enxerga o jornalismo daqui para frente, né? O que já passou a gente já conhece, mas diante da inteligência artificial, tudo que está acontecendo no mercado, o que você imagina que vai ser o jornalismo a partir de agora? Olha, eu posso estar enganado, mas eu torço para que ele seja melhor. Melhor em que aspecto? Do aspecto profissional mesmo. A coisa. Do profissional ou jornalista? Do profissional, do jornalismo profissional. Ah, tá. Porque você tem o jornalismo e o entretenimento. Uhum. De forma mal intencionada, se mistura muito isso. E se faz de uma forma deliberada para que as pessoas confundam mesmo e baguncem a cabeça e parem de questionar, não enche o saco, engole aquilo e acabou. É muito ruim isso. Tira o crédito de quem é profissional. De quem faz a coisa profissionalmente, de quem leva o barco a sério, sabe? Uhum. E isso é muito ruim, porque você tem um número muito grande de informações hoje que são atiradas, elas são jogadas. Quando a gente tem o olho treinado, tá acompanhando aquelas coisas, você já vai naturalmente, essa fonte serve, aquela fonte não tem credibilidade, você já nem lê e tal, e já vai você próprio selecionando. Mas quando as pessoas fazem isso? São poucas as pessoas que fazem isso, Sim. que têm inclusive o poder de discernimento para isso e tal. Agora, eu prefiro acreditar
que a coisa está chegando num nível de esgotamento tal, e pelo que eu vejo a gente não deve estar muito longe disso, que você vai obrigatoriamente querer sacar o que é melhor. Sabe, cara, não adianta você entrar num restaurante, ter um preço baratinho no cardápio se a comida está estragada. Sim. Você não vai no restaurante para passar mal. Você vai para comer bem. É engraçado que Você vai para degustar aquele prato. A experiência, né? Você vai para a experiência do cliente, exatamente. Você pode até ir para conversar, para não sei o que lá, e ir aproveitando também, você pega um bom petisco que tem ali. Uhum. Agora, a partir do momento que você tiver muita tranqueira, muita porcaria, você para de ir lá, porque você vai passar mal. E assim é a sociedade civil. Se você consumir muita porcaria, você vai se intoxicando rapidinho. Então, uma forma de você preservar a sua saúde, e aí eu digo a saúde mental, é você começar a selecionar o que você quer ouvir, o que você quer ler, o que você vai debater. Mas acho que a dificuldade é como encontrar e qual que é o caminho que eu percorro. Eu falo isso pelos alunos. Tem alguns trabalhos que eu passo, deixo livre bibliografia. Pesquisem. É cada coisa que vem que você fala, meu Deus, tá na cara que isso aqui não é confiável, isso aqui tá errado. E eles não têm o mínimo discernimento para ter esse olhar, sabe? De, realmente, isso aqui, será que tá correto? E eu me imagino se estendendo para a vida, de você pegar qualquer coisa, absorver aquilo como uma verdade e sair transmitindo. Aí volto para essa questão, né, da confiança do trabalho de um profissional, né, que estudou para isso, que tem, como você, anos aí de experiência, e sabe, né, discernir uma coisa da outra, e você ter como uma fonte confiável de informação, como você faz no LinkedIn. Você tem as pessoas que te seguem e confiam no seu trabalho, né? Ah, bastante, eu diria. E isso é muito gratificante, né, Leandro? Porque você consegue ter uma relação sadia, né, de troca. E uma troca real ali, né? Uma troca real. Que não tinha com o jornal impresso, né? Você só consumia informação e o jornalista não tinha esse retorno rápido, né? Do que ele fez, né? Então, hoje acho que tem essa vantagem. Para a gente é uma experiência extraordinária, porque muitas vezes a pessoa diz o que está pensando e o que ela pensa não é exatamente a mesma coisa que você. E às vezes você abre um debate inteligente, você abre um debate. Eu já protagonizei alguns debates e já peguei carona também, de vendo duas pessoas debatendo, eu entrar no meio ou eu só assistir, porque eu estou aprendendo. Sim. Isso é gostoso, né? Mas você tem gostoso, que ter bagagem para você poder discernir uma coisa certa da errada, né? Ah, ninguém nasce com bagagem, né? A bagagem você vai assimilando, você vai... Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes que moram comigo, meus filhos gêmeos. Estão com 23 anos hoje. E a gente conversa quase que diariamente. Mas eles aprenderam muito com você, né? Muito. Então você treinou Na o olhar verdade, deles. eles aprenderam a pensar comigo. Porque a grande dificuldade do ser humano é aprender a pensar. A interpretação do texto. Depois que ele aprende a pensar, ele vai sozinho. Então, e tem essa questão da interpretação do texto. Você não sente essa dificuldade? Sim, você faz um baita de um texto, fala, nossa, esse texto aqui vai emplacar, as pessoas vão refletir, chega lá, não entenderam. Não entenderam. Ou às vezes entende errado. Mas tudo isso é treino, né? Tudo isso daí é treino. Os meus filhos, eles têm coisa que eles pensam bem parecido comigo e tem coisa que não. Mas é gostoso também, né? De ter essa... Às vezes. Né? Mas eu acho às legal. vezes te irrita um pouco do tipo, porra, já falei, vamos voltar de novo. Vai nessa direção. Acho que você não entendeu. Mas eu, como bom ariano, eu gosto de contestar e quando vem um não, eu falo, não, pera, mas por que esse não? Mas desde pequeno. Mas eu acho que é característica de cada um também, né? Eu nunca me conformei com não. Sempre quis entender o porquê. Acho que eu me treinei também para isso. Então, sempre fui contestador. Mas acho que não são todas as pessoas que são, né? Aceitam mais tranquilamente. Mais bovinamente, né? Mais tranquilamente. Eu não me conformo com isso. Eu discuto sempre. É muito ruim você engolir as coisas, né? Sabe, do jeito que te mandam, você engole. Por isso que é importante você pensar. Porque quando você pensa, quando você cria o hábito do pensar, você está pensando tempo integral.
Por exemplo, falar uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, mas o ato de dirigir. O ato de dirigir, você tem que estar pensando o tempo todo. Você tem que estar ligado na direção defensiva, você tem que estar ligado em movimentos externos, segurança, biriri, biriri, biriri. Uhum. Quando você aprendeu a pensar, você aperta o botão lá, vai no automático, né, cara? Você vai pensando, você vai raciocinando, você vai trocando de marcha, se o teu carro não for automático, e tal, e pá, e a coisa vai indo, que você vai fazendo muita coisa mecanicamente. Agora, o que que é? É o teu pensar. Porque às vezes você se dá conta, pô, faz 1 hora que eu saí de casa, peguei, liguei o carro, saí da garagem, andei no trânsito. Porra, eu tô aqui, cara, não me dei conta que eu parei, andei. Foi na osmose. Você foi, só foi. Você nem, Só existe, né? você nem sabe se acordou, se em que nível de sono você tá. Sim. Mas você já tá no meio da rua, você já tá milhão, já tá tomando decisão. O que que é isso? É o teu pensar. Então é muito mais o treinamento de pensar, de se obrigar a refletir, sabe? Uhum. Eu posso chegar e falar, pô, assiste O Nome da Rosa. Alguém pode falar assim, tá bom, eu vou assistir para ver qual que é desse cara aí. O que que esse cara achou de bom nisso? Nossa, eu adoraria que alguém me fizesse essa pergunta, mas o que que você achou de bom nessa porcaria? Ótimo, vem cá, era tudo que eu queria ouvir. Aí tem uma troca saudável. E não raras às vezes você acaba pegando ponto de vista que você não tinha necessariamente. Sim. Não é o fato de você ser mais velho, estar com mais tempo de estrada, que te faz um sábio. Não. Ao contrário. Eu, por exemplo, tenho uma agência, hoje bem pequenininha, mas já foi maior, e eu nunca contratei ninguém da minha idade. Sempre contratei gente mais nova. Para oxigenar, cara, para trazer coisa boa. Mas você viu... Falam bobagem? Claro que fala, como eu falo até hoje. Se eu falo até hoje, por que quem é mais novo não pode? Sim, mas você vê o movimento do mercado, dizem, né, que daqui a uns 10 anos o movimento vai ser de contratação de pessoas acima de 35 anos, que tem esse movimento já em algumas multinacionais, algumas empresas, de contratar as pessoas mais sêniores, né, mais velhas para certos cargos que eles não estão conseguindo integrar as pessoas mais novas. Cara, mas eu acho até muito... Acho que é até muito pontes, natural, né? Isso. Você vai trazendo gente nova que já nasce dentro da tecnologia, e isso te ajuda um monte. Sim. E você vai trazendo pessoas mais sênior que tenham um pouco mais de capacidade de reflexão, que tenham um pouco mais de background mesmo. Não é simples. A experiência, você vai forjando ela no dia a dia. Tem que ser, eu acredito muito nessa união desses dois universos, né? As pessoas que têm uma bagagem já, que passaram por muitas coisas, elas têm muito a agregar, e o pessoal jovem para fazer com que o motor, né, traga cada vez mais inovações, traga a tecnologia presente em algumas áreas, por exemplo, financeiro, né, com as automações, que até pouco tempo atrás a gente achava absurdo, mas hoje é a realidade de muitas, né? Então, lógico que extinguiram alguns empregos, mas a pessoa teve que, né, se modernizar também, né? Eu não consigo mais fazer essa tarefa de, por exemplo, contas a pagar, que a automação já faz por mim, mas eu vou me especializar em X coisa dentro da minha própria área. Acho que força também a pessoa a estudar, sair da zona de conforto, né? Sem dúvida, e não são todas que estão... Sem dúvida. Eu querendo eu vivo estudando alguma coisa, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Ainda que você revise algumas coisas que em algum momento você já passou por elas na vida. Eu acho muito legal essa experiência, e eu vivenciei muito em redação, e dentro de redação você presta bastante atenção nisso, sabe? Uhum. Quem era naquela época, né, que a gente falava, o pessoal das antigas, era um pessoal extremamente interessante de ouvir. Porque os caras tinham história na cabeça, não precisava consultar nada, o cara vivenciou, o cara viveu aquele momento. Tem outras coisas ali que não estão nos livros que ele podia dar de formação. Nossa, é muito, muito rico, muito legal. E tem os caras que falam muita bobagem também, né?
Não, porque aquela época que era boa. Mas é o agora filtro que não também, presta, né? agora sabe? Então Sim, é meio complicado. Então você pegar alguma coisa como verdadeira só é ruim, entendeu? Então, como eu falei, da capacidade de pensar tem que começar por você, né? sim. Você tem que começar a pensar, você tem que começar a refletir. Pô, peraí, o que aquele cara lá falou muita bobagem ou... Deixa eu ver se é verdade, né? para você não embarcar direto, né? Nem que o cara é totalmente ignorante, porque é mais jovem, ou porque é mais velho, que sabe tudo. Não, uma coisa não é sinônimo de outra. Sim, Tanto que você vê no dia a dia, às vezes o mini adulto, ele é melhor, ele é mais equilibrado do que o adulto pai. nascem uns prodígios aí, né? Você vê que menino e menina. Às vezes a menina, ela é a cabeça da casa. Porque ela pensa melhor que o pai, pensa melhor que a mãe, e se tiver irmão, pensa melhor que o irmão também. As meninas são muito dedicadas. E você pode começar a perceber, se você não percebeu ainda. Você vai ter um número cada vez maior de mulheres pensando e logo assumindo à frente de empresas, de governos. Sim. O processo é lento ainda, mas ele já começou. Pode prestar atenção. Fato. E a gente tem que estar atento a esses movimentos todos, né? E aprender, né? E aprender, né, casa? Porque você pega... Como é que você fazia eletrodoméstico antigamente? Tempo, obsolescência programada, etc, etc, etc. Matéria-prima. Como é que você fazia carro antigamente e você faz carro hoje? Sim. Cara, então tem coisa que você fala, não, antigamente, pô, isso daqui era melhor assim. E tem coisa que você fala, Deus me livre, fica com os antigamente todinho para você, me dá um mais novo agora. Tudo passa por esse movimento, né, de você pensar, ter o seu filtro pessoal, né, mas só vai ter o filtro se tiver bagagem. Então, porque nível de comportamento, a sociedade vai mudando muito. E se você parar e estacionar no tempo, você sofre, cara. Você não só sofre para tentar entender e absorver o movimento, como também você tem a dificuldade de criar dificuldade para os outros. Ou seja, você apanha porque não consegue absorver e ainda enche o saco dos outros que está quieto lá. Então a gente tem que ter equilíbrio, né, cara? Você tem que ter equilíbrio naquilo que você faz, que não é simples. Você tem que ter ética nas suas atitudes. Aí eu acho que o resto vai andando sozinho. O resto vem com o tempo, né? Estamos já nos aproximando aí do final do episódio. Antes de concluir, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto do podcast e também das suas redes, como deixar o arroba para o pessoal poder te seguir. Obrigado. Eu tô no Insta, nelson.tucci. Tucci é T-U-C-C-I. Por supuesto, é bem italiano, né? Nós estamos com um projeto novo que a gente está fazendo em parceria aqui com a Torni Brasil. Foi uma oportunidade que nós encontramos de fazer um produto novo, de criar alguma coisa que efetivamente possa contribuir com empresas. O nosso objetivo é levar informação de qualidade fundamentalmente para pequenas e médias empresas. Daí o nome Pode Mais Empresas. A gente fala de empresas grandes, a gente cita cases também, evidentemente, mas o foco é tentar trocar mais figurinhas com as pequenas e médias. Já que elas representam 70% do PIB brasileiro, por que não prestigiar essas meninas, né? Com certeza. Que afinal de contas só estão na adolescência. E pós-pandemia, vários desafios e muito aprendizado, né, com várias delas, né? Essa troca, ela é muito enriquecedora, porque às vezes uma empresa está na mesma situação de alguém que vem aqui no Pode Mais Empresas, ela vai
aprendeu a abreviar alguma situação ali que ela, né, vai passar ou está passando, que o case, né, que você traz. E para a gente pode é ajudar. um baita de um aprendizado, cara. Você acha que você vai orientar, que você vai conseguir, e às vezes é exatamente o contrário. Uma aula, né? Os caras te trazem tanta informação que você fala, poxa, obrigado, hein? Sim. Obrigado pela aula que vocês me deram. E o podcast, ele traz essa liberdade porque não é uma entrevista, né? É uma troca. Então, a gente vai enriquecendo, né, o vocabulário um do outro, e às vezes você vai numa linha de raciocínio durante o programa que você, no meio, você fala, pera, não é bem aquilo que eu pensei. E é exatamente tem essa isso. Outra vertente. O formato, né? Ele te ajuda muito, né? Ele te descontrai, ele te deixa um pouco mais à vontade. Tanto que às vezes você vê que a pessoa vem aqui, ela fica dura. Fica dura, depois ela vai se desarmando. Aí vai indo. Sim. E a gente fecha legal. Mas é uma baita oportunidade. E eu tenho certeza que com vocês antenados em todas as tendências, a gente vai conseguir criar ainda outros produtos. Sim, aqui na Ternit a gente tem essa cultura do aprendizado e de ser inquieto, né? Porque a gente não pode se acomodar, né? Por exemplo, do aula de inovação. Eu já sei muita coisa que vai acontecer, porque a gente tem algumas fontes, né, confiáveis, né, que é importante. Então a gente já sabe alguns movimentos de mercado a curto, médio e longo prazo. E a gente tenta entender como que a gente se encaixa nesse contexto, né? Como que a gente consegue trazer algo inovador numa época que tudo praticamente já existe. Então é difícil criar variações. Então a gente vai colocando pequenas coisas dentro do circuito que vão trazendo essa modernidade. Lógico que não pode ser totalmente disruptivo, senão tem gente que não vai entender ou não vai aceitar a ideia de cara, mas a gente tem sempre esse movimento, sabe, de trazer cada vez mais algo novo. É desafiador, porque se você se propõe a isso, as pessoas esperam isso de você. Mas é gostoso de ver, porque você nunca vai estar naquela mesmice, né? Você vai sempre se desafiar, né? Acho que é importante. E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Então, se você gostou desse episódio, já aproveita, já segue o Nelson nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também todos os links das redes, inclusive do Pod Mais Empresas. Vale muito a pena vocês conferirem, que tem muita gente legal que já passou por aqui e a gente sabe que tem outras muito boas aí por virem. Obrigado aí também por acreditarem na Ternit aí para trazer o projeto que eu sei que é inovador dentro do segmento de vocês. O Nelson apresenta super bem aí, eu vejo a desenvoltura dele, se adaptou super bem no podcast e a vinda longa aí para o programa de vocês. Prazer estar com vocês aqui, sucesso para todo mundo. Para nós. Então, já aproveita, compartilha, curte o vídeo e nos siga nas redes sociais e deixe seus comentários também, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre algum assunto falado. E nas redes sociais, comenta os Reels e os Shorts, que é muito importante para a gente saber se você gostou do conteúdo e trazer mais pessoas relevantes dentro daquele assunto que a gente abordou, tá bom? Então, muito obrigado, Nelson, mais uma vez, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.